Era uma vez uma menina que amava livros. Seu nome era Malala Yousafzai. Ela também amava ir para a escola. Malala vivia num lindo país, o Paquistão. Mas lá tinha um grupo radical que achava que escola não era lugar para menina, não. O Talibã também as proibiu de muitas outras coisas. Quando seu país virou um filme de terror, Malala tomou coragem. Começou a escrever sobre tudo aquilo, para quem quisesse ler. Mas o seu pai não queria deixar pista, e os dois inventaram um nome de mentirinha para enganar os extremistas. As palavras de Malala, ou melhor, de Bumakai, se espalharam por todo o planeta. Até que um dia, voltando da escola, a identidade dela foi descoberta. Foram 3 tiros. Quando Malala acordou, as palavras já tinham acordado o mundo. E o que parecia fim virou início. Ela hoje é a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e deixa mais essa lição. O Talibã surgiu em 1994, sendo uma dissidência dos Mujahideen, que eram militantes islâmicos financiados pelos Estados Unidos e Paquistão para lutar contra o governo soviético, que estava presente no país na década de 80. Após a saída dos russos do país, o Afeganistão entrou em uma guerra civil entre os diversos grupos de Mujahideen. E em 1996, o Talibã conquistou Cabul, a capital afegã, assumindo o controle do país. Isso durou até 2001, com a invasão americana no país após o atentado de 11 de setembro. Muitos líderes do Talibã se refugiaram no Paquistão e foram se fortalecendo ao longo das 2 décadas, principalmente recrutando quem estava insatisfeito com a presença americana em terras afegãs. Em 2017, estima-se que 10 distritos do país eram controlados pelo grupo. E em 2020, o Talibã fechou um acordo com Donald Trump, causando a retirada das tropas americanas em troca do diálogo de paz com o governo afegão, o que não foi cumprido. Malala Yousafzai, de 14 anos, sobreviveu quase por milagre a uma tentativa de assassinato nesta terça-feira no noroeste do Paquistão. A adolescente, conhecida por sua luta a favor do reconhecimento das atrocidades cometidas pelos talibãs, levou um tiro na cabeça quando subiu o ônibus escolar depois de assistir a aulas. A bala não atingiu o cérebro e Malala está fora de perigo, segundo fontes médicas. A adolescente é conhecida no exterior por seu blog, hospedado no site da BBC, no qual denuncia os atos de violência cometidos pelos talibãs no Vale de Swat. No ano passado, ela recebeu o primeiro Prêmio Nacional da Paz, criado pelo governo paquistanês, e foi indicada ao Prêmio Internacional para Crianças para a Paz da Fundação Kids Rights. Os rebeldes talibãs reivindicaram a tentativa de assassinato.
one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Estude com... The goal of this mission is to empower local leaders and local activists. So we want to increase that investment and also support local advocates as well, local girl advocates. So for that we have announced $3 million, and we want to expand that group, redouble our efforts, and make sure we can reach to as many local activists as we can, because they are the real change makers in their community, and when we empower them, through them we can bring change. It also includes e-learning and other improvements in the quality of education. So it is a vast project. It covers many areas, but our main goal is to empower local leaders. I'm just reminding them of their responsibilities, that they are holding the positions in which they are responsible for their people and for the future generation. And I remind them that they have to increase investment towards schooling, towards quality education. Otherwise, we will lose this future generation. This will impact not just the children, not just the girls, but all of us. So we have to invest those 130 million girls who are out of school. We have to support them, we have to stand with them, make changes in the law, and also take action. Boa tarde, meus amigos. Hoje estamos aqui para fazer o projeto Malala. A entrevistada de hoje é Andréa. Boa tarde. Boa tarde. Hoje faremos uma pergunta referente ao projeto Malala, né? Pode ser. Qual a sua opinião sobre o Talibã? Eu acho que é um regime muito duro. Eu tinha lido que é baseado na lei deles e tudo, mas eu acho que tem muitas proibições e tudo. As torturas e tudo que a gente vê passando na TV não é nada legal e tudo. Muito bom. E como é o regime Talibã? É isso que eu disse, pelo que eu vi tudo nas mídias e tudo, eles são muito duros e tudo, torturam as pessoas. E tudo baseado na religião, mas eu acho que tem várias proibições deles que não é certo. Igual o projeto Malala mesmo, que vocês falam, que vocês me explicaram antes, né, gente? É a luta, né, do direito das mulheres surdas de apenas estudar. Então, como que você impede alguém de estudar? Como você pensa ser a visão do Oriente sobre o Ocidente? É complicado a gente falar isso, porque a gente não pode julgar eles nesse ponto, né? Porque a cultura deles e tudo mais é diferente da nossa. Então a gente não pode ter uma visão muito ocidental sobre eles, porque eles são de outro grupo, eles são de outra cultura, outros hábitos e tudo mais, né? Então, André, por hoje é só, então. Muito obrigado. Obrigada. A gente está aqui agora com a professora Marta, de português, e a gente vai fazer algumas perguntas para ela sobre o projeto Malala. Boa tarde, professora. Boa tarde. Então, eu queria perguntar para você se em algum momento você acabou ouvindo ou pesquisando sobre a Malala.
Sim, né? Desde quando aconteceu o episódio sobre a luta dela, né? Referente a alguns direitos, inclusive o direito de ir para a escola, né? Na época, a gente ficou sabendo, mas assim por questão da mídia, na verdade, né? E depois, dentro da escola, pesquisando um pouquinho e também folheando um pouco o livro dela e vendo outras histórias que são paralelas a elas. Que depois eu posso até dar uma dica para vocês. Eu não sei se a professora falou a respeito de um filme, né? A História de Pescador, que na verdade é uma inspiração muito grande da protagonista e justamente a Malala que a inspira. Então é bem legal. Sim. E você concorda com a luta pelos direitos das mulheres afegãs e tudo mais? Obviamente, né? A gente tem que entender que os direitos, na verdade, com a tomada do Talibã, a gente pode entender que as coisas elas regrediram a um ponto mais difícil ainda do que era. Então é uma situação muito complexa, muito complicada e é óbvio, né? Que nós temos que lutar e ser solidários a isto. Você acredita, né? Você citou que a volta do Talibã e tudo mais. Você acredita que em algum momento as coisas elas podem melhorar no país? Se tiver intervenção. Se não tiver uma intervenção mundial, né? Ou de outros países que realmente têm a força para fazer a intervenção, não vai acontecer. Eu sou bem realista referente a isso. Porque eles estão no poder. Então, por que eu digo isso? A população, ela não tem força. Eles não têm força. Mesmo que tenha armamento, mas eles não têm força e eles não têm estrutura para ir contra o Talibã, né? Para ir contra essa luta. Então, é uma luta, enfraquecida por eles, não tem como. E é injusta, é uma luta injusta, né? Porque eles são, sendo a maioria, mas em questão de estratégia, em questão de poder, eles são minorias. Então, se não houver uma intervenção, eu acredito que não, que as coisas não vão melhorar. Sim, como você pensa sobre a visão do Oriente, sobre o... Entender também que a cultura ela é muito diferente, a gente tem que também, nós aqui do Ocidente, respeitar as diferenças, né? Tem algumas coisas que eles trazem por milênios ali, por séculos, e que já está enraizado dentro deles, né? Então, já se nasce com aquilo. Então, tem alguns costumes que não deve ter uma interferência, porque faz parte da cultura. É como muita coisa aqui do nosso lado, né? Tem coisa que, na verdade, pode não ser certo a visão do outro, mas para nós porque já faz parte da nossa cultura desde quando existimos. Agora, o respeito ele tem que ter, porém, quando se vai para uma questão como esta, de domínio, de escravizar o outro, o outro não ter o direito, porque a gente tem que observar que não é só a mulher. Na verdade, os homens também eles estão sendo escravizados lá, né? Porque eles são obrigados a cumprir o que eles querem. Então, existe sim esse domínio muito grande, né? Agora, referente à questão cultural, tem pontos que nós devemos respeitar, óbvio, mas o que a gente nunca pode respeitar, gente, é o domínio sobre o outro. Boa tarde, gente. A gente continua aqui nas nossas entrevistas do Projeto Malala. Hoje a gente está conversando com a professora Gisele. Boa tarde. Boa tarde. Então, vou fazer umas perguntas aqui. Você concorda com a luta pelos direitos das mulheres afegãs? Concordo e acredito que é necessária nesse momento, principalmente na a evolução do mundo como está, né? A gente tem que deixar claro que as questões têm que ser igualitárias, tanto para o homem quanto para a mulher. É tão difícil lá isso assim ocorrer, que a gente percebe, para a gente é difícil nos países mais liberais, e eu fico imaginando para elas, né? E eu concordo que essa luta tem que ser mais intensa, né? E eu acho que tem que ser dividida, não pode só ser delas. Eu acho que tem que ser uma luta com todas, né? Com todas as pessoas de outros países, com mais gente além, né, da própria região, das próprias em si.
Eu acredito que tem que ser uma luta que tem que ser ampliada, essa luta, e não só delas. Então, a Malala, na época ela foi exilada do país dela. O que você faria caso você fosse exilada do seu país? É uma pergunta difícil, mas eu acho que eu aumentaria a minha vontade de luta. Assim como ela se empenhou mais, eu acho que eu faria exatamente a mesma coisa. Então, você acredita que em algum momento as coisas melhorem no país, né? Que agora o Talibã retomou, você acha que pode melhorar? Eu acredito que pode melhorar, porque tudo que você movimenta numa revolução, tudo que você movimenta numa atitude de revolta, numa atitude de estar mudando, né? Você consegue mudar. Porque sem você ter uma atitude de mudança, sem você tomar a frente das coisas, se você não toma a frente, você não tem como mudar. Mas na situação que eles tomaram a situação que está agora nesse momento, que movimentaram isso, que tiveram essa atitude, eu acho que a coisa vai mudar sim. Eu acredito que vai mudar sim dessa forma. Última pergunta, como que você pensa sobre a visão do Ocidente do Oriente sobre o Ocidente, né? Cultura, religião, os costumes? Eu acredito que mudança de cultura, de costumes é uma coisa que talvez não ocorra, né? Assim, pode-se pensar que vai ocorrer com o tempo, mas eu acho que não tem como ocorrer. Acho que aí você envolve, você tem aí a premissa da religião, e quando você tem a premissa da religião, você conduz uma nação a seguir aquilo sempre, daquela forma. Então, eu acho que quando a base religiosa é a premissa de tudo, eu acho que não tem como você ter uma condição da mesma forma que pensa o povo do Oriente com o povo do Ocidente. Eu acho que fica um pouco difícil disso acontecer. Há mudanças, há melhoras, mas eu acredito que não há como você estar fazendo com que fique nações iguais, porque a base religiosa ela permeia mais, ela se sobrepõe a todos os princípios. Isso pode-se ter opiniões diferentes, pode-se ter ideias diferentes, mas de fato é isso. E eu acho que não tem como isso mudar. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Queremos fazer uma pergunta a você referente ao projeto da Malala, tá bom? Sim. Bom, qual a sua opinião sobre o Talibã? Minha opinião sobre o Talibã? Sim, o Talibã, eu procuro ver ele assim como um movimento político-religioso. Assim, é muito complicado a gente falar sobre o Talibã porque é uma realidade muito distante da nossa, com uma cultura, com um posicionamento ideológico muito diferente. Então, a gente julgar ele com os olhos da nossa experiência é complicado. Porém, algumas das situações, das atitudes que eles têm, principalmente em relação ao direito das mulheres, são questões que, do nosso ponto de vista, vamos dizer assim, seriam posicionamentos incorretos dentro do modelo de sociedade que nós vivemos, mas é bem complexo a gente fazer qualquer exercício de julgamento em relação a um povo que tem uma cultura muito diferente da nossa.